queria saber os nomes ou menos. Você? Samuel. Você é da? Eu sou da Universidade do Estado do Amazonas, da UEA. Ué, você? Gabriel, trabalho. Tá, você é o Luiz Felipe. Luiz? Luiz Felipe. Luiz Felipe? Cada um foi até para cá, né? Sempre quero. Bom, eu formatei esse curso, né, porque esse assunto é um assunto muito recente, ele não tem livro texto. Né? Vocês vão encontrar textos de gravitação quântica, um ou outro, né? Geometria quântica, mas especificamente CDT, ou Dynamic Triangulation, só existe em papers. O máximo que existe é um Physical Course de 2014, do ano passado. Então, eu formatei esse curso, eu amalgamei, na verdade, uma série de materiais, alguns mais de base e alguns mais correntes, né, que estão em pesquisa atualmente. E, em função disso, vocês vão ver na internet, esse endereço aqui é um endereço. Deixa eu ver se a internet está no ar, porque eu já mostro ao vivo. Internet. Não está no ar. Não apareceu nenhum ícone de rede. Sim, mas em suma. Aí nesse endereço vocês vão encontrar o seu Gabriel Jones. Eu sou da FNJ, não, Então, olha só, esse endereço aí é o endereço onde está o conteúdo do curso, que está atualmente 120, mais ou menos, páginas, mas acho que vai ultrapassar 150, e acho que certamente vai. Então é um work in progress, quer dizer, eu estou fazendo o restante do curso à medida que a gente vai avançando no curso, até para, de repente, eu encontro mais algum material interessante, insiro no próprio conteúdo do curso. Mas nesse endereço, além do conteúdo do curso, vocês vão encontrar com esse título aqui embaixo. Eu estou também subindo referências, né? Alguns artigos, alguns que eu cito, alguns trabalhos meus, um curso que eu dei em 2010 aqui na escola sobre integral de Feynman, um curso que eu dei também na escola em 2012 sobre renormalização, um outro curso que eu dei numa atividade de verão em 2011, se não me engano, sobre geometria, topologia diferenciais, né? Essencialmente uma introdução à geometria diferencial de Riemann, né? Não é que sejam fundamentais ao entendimento do que a gente está apresentando aqui, mas às vezes vai aparecer algum assunto mais assim fora do padrão, né? E esses trabalhos anteriores são referências onde vocês, se quiserem, vão lá e recuperem as informações que eu não estou repetindo aqui. Na verdade, só para não haver repetição, não haver duplicação, redundância, etc. Muito bem. Acho que ninguém aqui esteve na segunda-feira, né? Que é ninguém. Eu vou fazer uma rápida recapitulação do porquê eu estava apresentando a CDT. Na verdade, ela diz respeito à questão mais profunda, mais difícil na física teórica, desde os anos, diria eu, desde os anos 30, né? Que é o amálgama, ou a consistência entre a mecânica quântica e
que é a relatividade geral. Né? A gente sabe hoje, com certeza, que a relatividade geral não é uma teoria que possa ser tratada no contínuo, como foi, por exemplo, o eletromagnetismo, né? No nível quântico. Simplesmente porque no contínuo ela não é renormalizada. Né? Você se depara com divergências intransponíveis. Né? Eu mostrei, inclusive, um dos motivos mais óbvios, né? Ou mais, digamos, elementares, porque isso acontece, porque a própria constante de Newton ela tem dimensão de massa menos 2. Ela não é adimensional. Né? Isso já é uma coisa que vai, contrariamente a qualquer expansão que você vai fazer, se você considera a constante de Newton como uma constante de acoplamento, né? Uma constante da intensidade da interação, que é o que se faz, por exemplo, na QED. Né? A constante alfa é adimensional, que é muito pequena. Né? E a constante de Newton ela não se presta, apesar de ser pequena, né? Mas ela não se presta a uma expansão perturbativa, porque você tem que inserir termos de massa que acabam divergindo também. Então, a coisa fica muito feia. Né? Mas a partir já dos anos, direi, 60, né? o velho John Archibald Wheeler, né? Foi orientador do Feynman e de outros, ele levantou uma hipótese, né? Que a coisa já estava... Ele, inclusive, foi um dos grandes difusores da relatividade geral. Né? O livro dele com o Thor, né? E com outro físico que eu agora não estou lembrando, era chamado o tijolaço, o tijolo, né? Que foi, por hoje, usando uma referência aos estudantes de GRT. Mas o Wheeler, embasado no seu conhecimento não só de GRT, como também de mecânica quântica, de outros campos, né? Ele levantou uma hipótese nos anos 60, que era a hipótese da espuma quântica. Né? Uma hipótese essencialmente qualitativa. O Zé tinha perguntado por você. Quem? Zé, ela é. Ah, não é, não É do Rodrigo. Mas então, isso aqui é dos anos 60, né? 60 e alguma coisa. Em cima dessa digamos assim, especulação, né, do Wheeler, Penrose, o matemático dele, conhecido, que foi, por sua vez, orientador do Stephen Hawking, né, ele levantou a hipótese dessa tal espuma quântica, né, hipotética, ser composta, na verdade, de uma rede de spins. Então, ele gerou trabalhos fundamentais, né, em que ele expunha a ideia dele. O ponto de vista dele era o seguinte: bom, a única grandeza da mecânica quântica que não entra, né, no princípio de correspondência, ou seja, ela não está representada em um traço, não tem equivalente ao spin. Né? Então, como provavelmente há uma dimensão da ordem de grandeza do tamanho de Planck, da energia da massa do Planck, o que domina é a mecânica quântica, porque não supor que essa não continuidade do espaço-tempo seja devido a uma rede de spins. Foi uma ideia original, né, já nos anos 70. Ele foi desenvolvendo, na verdade, ele fez 2 trabalhos extensos sobre isso. E a coisa ficou só nessa especulação, né? Mas, em paralelo, um físico americano, um físico italiano, que apareceu depois, inclusive, né, se juntou aí depois, estavam desenvolvendo a chamada Loop Quantum Gravity. Foi Niels Molin, né, Carlo Rovelli
E eles, quando introduziram na proposta deles, né, de uma gravidade quântica em laços, a rede de espinhos do Penrose, o Moore confessa, inclusive, que ele teve que fazer um cursinho particular com o Penrose para aprender a calcular com a rede de espinhos, porque era uma coisa difícil, ele não tinha entendido ainda a forma de cálculo. Mas aí aprendeu. Os dois chegaram a resultados interessantes, que são área mínima, né, e volume mínimo do espaço-tempo. Ambas as grandezas referenciadas ao comprimento tônico. Né? Bom, a LQG também, ela teve um problema de... Aí a gente já está falando dos anos 80, né? Um problema, digamos assim, de marketing, né? Porque nessa época exatamente, em 84, né? 85, houve a chamada Revolução da Supercórdia, né? O Schwartz, né? O Schwartz, né? John Schwartz. E Michael Green, né? Eles descobriram que, juntando a supersimetria, tá? A teoria de cordas, que já existia desde o veneziano, em 68, eles conseguiam fazer a simetria absoluta, completa entre férmions e bósons. Né? Então, em 84, veio 1984, veio a primeira revolução das supercórdias. E em 1995 veio a segunda revolução das supercórdias, que foi gerada por um rapaz que a gente quase não ouve falar, né? Para não dizer o contrário, do Newton. Né? Então, a LQG ficou inteiramente secundarizada em termos de pesquisa, em termos de grants, em termos de divulgação, por causa das novidades, né, que a supersimetria inserida na teoria de cordas apresentava, e a grande maioria dos físicos teóricos devem ser formados, ou já formados, ou buscando, né, áreas de pesquisa férteis, né, evidentemente bem pagas, né, estavam aqui nessa área. E aquilo ali ficou meio, né, secundarizado, não evoluiu. Ficou muito restrito a poucos físicos, os mesmos. Né? Muito bem. Só que, infelizmente, os físicos estão sempre insatisfeitos com as coisas. Né? Já nos anos 90, né? Um físico, se não me engano, sueco, dinamarquês, não tenho certeza, Andorra, ele se juntou a outros físicos. A física, inclusive, a física que eu digo porque é uma mulher, né? Que, na verdade, ela sacou a CDT no formato atual, chama Renate Low. Ela é holandesa. Né? E eles atualizaram uma série de também hipóteses, especulações que já vinham sendo feitas desde os anos 70, também, 70, 80, né? Utilizando essencialmente as ideias de espaço-tempo estretos, né? Mas além disso, o espaço-tempo
em evolução. Né? Espaço não estático, além de discreto, em constante evolução. Né? Eles se, assim, inspiraram, né? indiretamente, porque não foi um desenvolvimento a partir, né, do trabalho do Hegel, o físico italiano, mas foi ele que estabeleceu, antes dos outros, em primeiro lugar, uma ação gravitacional discreta, exatamente visando o comportamento da gravidade no nível subnuclear. Né? Aí houve outras versões, né? Aqui, o Hegel é em 70, 73, mas isso aqui já é 1998, e vem até hoje. Inclusive na internet, se vocês entrarem no Google com o nome da UOL, vocês vão encontrar palestras que ela deu em vários lugares. No metro, onde o Rony é diretor, no Príncipe, em outros lugares. No Centro Internacional de Pesquisa também, Trieste, né? No ICT. Mas, em suma, é sobre a CDT que a gente vai falar. Então, vejam bem que há duas, né, vertentes, pesquisas, né, de imediato. Só que há mais duas. Uma, mais ou menos oriunda, né, também eu diria até bastante fundamentado, né, no trabalho do Hegel, que é a Piaget quanto Einstein gravity. E aqui há vários, aqui há inclusive um livro texto, né, do Handel, que é simplesmente o título é Quantum Gravity. Eu posso até botar ele também na internet, se vocês quiserem referência. Mas na verdade ele é um pesquisador nessa área. A diferença entre isso e isso, entre essa, vamos dizer, essa vertente e essa vertente, é que a QAG pretende ser mais voltada aos aspectos analíticos. Né? Ela persegue muito de perto os resultados no contínuo, né? E adapta esses resultados ou vê a analogia com os resultados do espaço discreto. Né? Enquanto que a CDT ela é claramente voltada, inclusive ela é explicitamente voltada a simulações de computador. Né? E o argumento é bastante simples. Né? Se você está pesquisando uma área da física subnuclear, na escala de Planck, né? 10 a menos 35 metros, né? 35 metros, ou seja, 20 ordens de grandeza inferior ao diâmetro do próton, né? Uma coisa, nenhuma fonte de energia capaz de atingir. A única forma de você buscar, né, ao menos, testar resultados teóricos é por via de simulação em computadores.
Então eles criaram a CDT com a função imediata de, usando métodos de Monte Carlo, né, chegar a testes. Né. O laboratório, na verdade, é computacional, não é? Eles não esperam que algum dia se vá verificar algum resultado da CDT, por exemplo, o LHC ou em algum outro acelerador que venha a ser construído. Simplesmente quando inatingível a escala de energia na escala de Planck. Né? Isso é só o nome do livro. Né? Muito bem. Aí eu dizia que existe uma outra vertente. A outra vertente ainda faz parte do contexto das supercordas, né? Ela foi criada há coisa de 5, 6 anos, 7 anos, e vem sendo desenvolvida por um físico americano, filho de iranianos, pai e mãe são iranianos, que é o Numa Hamed, que é uma teoria de espalhamento de altas energias, evidentemente, só que na super Young com N do A4. Super Young com quase supersimetria. Todo mundo sabe que essa teoria retrata o universo que não existe. Né? Só existem bósons, né? E, ao mesmo tempo, a simetria que a gente conhece não é a supersimetria que a gente não conhece, que não foi detectada ainda em nenhum acelerador. Né? No LHC estavam esperando. O próprio Hamed apostou que as 6 dimensões que faltam, né, estariam enroladinhas e poderiam estar enroladas em dimensões de milímetros. E, evidentemente, isso não foi verificado. Provavelmente não será. Mas essa teoria dele apresenta um resultado interessante, que é o seguinte: através de uma figura geométrica, né, que os matemáticos, inclusive, não tinham ainda estudado, né, eles já sabiam que existia, mas não viam o que aprofundar o estudo, chamado Grassmanniano positivo, também Arquimedes, uma jogada de marketing, né? Isso é bom. Ele batizou de conflito Hebron, que é um hiper poliedro, cujo volume, né, calcula as amplitudes de espalhamento em altas energias com N laços. Não há, segundo ele, né, não há restrições, ou seja, é uma teoria perturbativa com a série completa, até infinito. Né? Como só ele sabe fazer essas contas, ele tem que acreditar. Mas ele vai dar, inclusive, uma palestra eu vi na internet essa semana, aqui no Brasil. Eu recebi um e-mail ontem. Ele e mais outros. Mas ele vai falar exatamente sobre isso. Eu não me lembro agora. Em São Paulo. Ah, tá. No IFT, em São Paulo. Em
fevereiro. Fevereiro. As datas eu não sei exatamente, mas eu posso até colocar na internet também esse mesmo. Em suma, é uma área que está sendo aprofundada. Né? Mas há uma diferença grande, né, entre essas duas visões aqui, ou melhor, entre essa visão e essas outras duas visões, é que essas duas visões aqui elas fazem parte da teoria não perturbativa da gravitação. E essa aqui faz parte de todas as teorias perturbativas. É simplesmente uma outra forma de se calcular diagrama de Feynman. Diz o Haneck que em 2 ou 3 páginas, né, ele chega a resultados que seriam obtidos por milhares de diagramas de Feynman, né, centenas de páginas, até milhares de páginas. Mas, evidentemente, embora seja também uma área de frente, uma área de pesquisa bastante atual, vocês veem que as coisas são bastante amplas, né? Eu escolhi essa aqui porque eu acho que essa aqui, entre as mais recentes, é a mais profícua, é a que manifesta chances de obter resultados mais objetivos. E o interessante é que o simples fato de você estar usando simulações, né, Monte Carlo, que não é você não precisa de um supercomputador. Um dos artigos, inclusive, da LOL com o Lander é CDT no seu desktop. Você no seu computador de mesa, você pode chegar aos resultados que obtiver. E assim que eles obtiveram, eles não usam equipamentos de ultimíssima geração. Então, feita esta longa introdução, acho que eu acho importante, já que vocês não estiveram aí, vamos ao que interessa. Na verdade, isso aí é localizar, né, no, vamos dizer, no panorama atual de pesquisas de conta, né, de física e teórica, onde é que a gente está se localizando. Na internet não está nem. Né? Não vai dar para mostrar a você o site, mas vamos em frente. Se concordar comigo. Tem problema isso. Bom, esse resumo eu já apresentei. Só para informação de vocês, eu vou retomar hoje da página 39, né? Onde a gente já viu, na última aula, esses itens aí. A introdução, que é essencialmente descritiva, né? Nesse nível de descrição, também eu falei sobre um critério que é muito importante a ser usado nessas duas versões aqui da gravitação, que eu acho que foi um critério lançado pelo Weinberg, Steven Weinberg, em 1973. Não, 1979. Foi no Fast Lift dos 100 anos do Einstein, né? E ele lançou a ideia de segurança sintótica. Por que esse nome? Esse nome porque em 73 havia sido descoberto, isso inclusive pelo Nobel aos 3, né, a liberdade assintótica das interações fortes pelo Ross, pelo Wilczek, pelo Polisser. Né?
E ele, Weinberg, né, ele viu ali uma coisa interessante. Eles, forçosamente, partindo da liberdade assintôtica, fizeram com que a constante de acoplamento das interações fortes deixasse de ser visto como apenas uma constante, e sim como um parâmetro, né, variável na escala de energias, né, ela não tem um valor universal, ela tem um valor dependendo da escala que você está utilizando. Isso aqui possibilita que em altíssimas energias, no interior do núcleo, você veja os quartos sendo partículas livres, quer dizer, a constante de acoplamento entre eles vai a zero. Né? E o Weinberg viu nisso uma analogia muito forte com o que já se estudava desde o Kenneth Wilson, também mais ou menos na mesma época, 70 e poucos, em teoria de fenômenos críticos. Né? O Kenneth Wilson criou a rede, né, da QCD, né, LETS, né, que é o QCD primeiro, discretamente, e a partir daí ele desenvolveu uma série de técnicas, né, para se obter também o nível de simulação do computador, mas aí já necessitando, evidentemente, de uma capacidade de computação muito maior, né, alto desempenho, né? Aí você vai estar lidando com fenômenos que são objetivamente comparáveis aos vistos, né, em um acelerador de partículas. Né? Mas o fato é que ele usou também, ele também desenvolveu o chamado grupo de renormalização. Né? Esse é um dos assuntos que está naquela apostila que eu postei na internet. O grupo de renormalização é que dá descreve essa variação de constante de acoplamento em matéria condensada, quando você está lidando com fases, né, e fenômenos críticos de mudança de fase, etc. E ele viu também que isso também acontecia na liberdade sintótica, com a constante de acoplamento da interação forte. O Weinberg foi mais além, juntou as duas coisas. Pessoal, o que acontece na QCD? Acontece que a liberdade assintótica diz que em altíssimas energias, quer dizer, no limite do ultravioleta, né, como a gente herdou essa expressão lá do início do século XX, né, pesquisas de raios espectrais, no ultravioleta, a constante vai a zero. Né? E aquilo ali é como se fosse, ou é, um ponto fixo. O grupo de renormalização que dá o fluxo de variação dessa constante da interação forte até chegar a zero, que é exatamente, você pode chamar até de origem aquilo, onde o G é zero. Mas, quando você vai para o infravermelho, né, a coisa muda de figura. No caso, para QCD, o que diverge é o infravermelho. Você não tem como analisar interações fortes em baixas energias analiticamente. Não há como fazer, porque você simplesmente não sabe a forma daquele potencial, se existe potencial. Né? Então, o que o Weinberg viu é o seguinte: bom, em física do estado sólido, que é o nome que se dava para a matéria condensada, né, os fenômenos críticos, eles tipicamente apresentam um ponto fixo, onde a constante de acoplamento, ou seu equivalente em termos de subcomponentes do material, assume um valor não infinito, mas um valor fixo, constante, diferente do zero. Pode acontecer depois uma mudança de fase, né? Mas não há uma divergência. Então, eu supus que na gravitação poderia existir, né, um ponto fixo no ultravioleta.
ponto fixo quando você está investigando, né, a interação gravitacional em uma escala equivalente, um pouco menor até a escala de Planck, ou seja, no ultravioleta. Então seria um ponto fixo não trivial, um ponto fixo diferente de zero, mas que serviria para ao menos um critério, né, de uma generalização do grupo de renormalização do Wilson. Porque especialmente esse artigo que eu botei lá na internet, artigo não, é um artigão, né, mas é interessante ler, apesar de ser datado, que é de 79, né, então vão 35 anos, 36, mas ele explicita isso, ele diz, bom, o que seria uma teoria acintoticamente segura, né? Aquela que tivesse um ponto ultravioleta fixo, e não divergente, independente do ponto infravermelho ser fixo, ou ser zero. E de onde é que sacou essa ideia? Evidentemente, da liberdade assintótica, ele inverteu, né, o raciocínio. Ele usou o grupo de renormalização do Wilson e de outros, né? Também houve outros que contribuíram na formalização do grupo de renormalização. Usou o fato de que, poxa, a natureza está se lixando para se a gente acha que ela diverge ou não, ela funciona, né? Então, você não pode dizer que no nível da escala de Planck há uma divergência, a gente não vê isso no mundo, né? Não há como você nem imaginar uma coisa dessas. A gravitação divergir a constante acoplamento G, digamos assim, de Newton, né, ou algum planeta, divergir quando a escala espacial é muito pequena. Então, deve ter conceito isso aí nessa história. Foi em cima desse raciocínio dele, foi em 79, né? Só em 98, mais ou menos, é que começaram a aplicar objetivamente o critério da segurança assintótica, a QAG e a CDT. Então, ambas, né, repousam fortemente na segurança assintótica. A gente vai ver isso aí mais detalhes, eu só falei rapidamente, né? Na verdade, foi o último assunto aqui. Eu acho até que vale a pena eu retomar a partir daí, né? Já que vocês não estavam aí na segunda-feira, meu, acho que você estava só, né? Na quarta passada, desculpa, estava, né? Mas acho que os outros não apareceram. Mas então, é bom sempre, para quem já viu, fazer uma recordação, e para quem não viu, bom, como eu disse, o segurança assintótica foi introduzido em 79 pelo White, né? Aí, inspirado na liberdade assintótica, definiu a segurança assintótica como uma versão generalizada da condição de renormalizabilidade. O nome aparece internamente ao texto, mas ele chamou o texto dele de Divergências Ultravioletas em Teorias Quânticas de Gravitação. E ele define que uma teoria quântica de gravitação é assintoticamente segura se os parâmetros essenciais de acoplamento tendem a um ponto fixo à medida que a escala de momento do seu ponto de renormalização tende a infinito. Ou seja, quanto menor a escala espacial, que é o inverso, né, da escala de energia, mais você se aproxima de um valor constante, um valor fixo da constante de acoplamento. Aí vem essa discussão de o que são os essenciais, os não essenciais. Os não essenciais são essencialmente aqueles que podem, essencialmente não, repetição. Os não essenciais são claramente aqueles que podem ser regularizados, constantes de normalização usuais, etc. E foi assim, inclusive, um critério analítico para você separar que parâmetros são essenciais dos que não são. Né? Bom, uma das equações, né,
vinculadas diretamente à teoria de campos, mas que surgiu do estudo do grupo de renormalização, foi a equação de Gelman-Low, né? Bastante manjado, de quem já viu teoria de campos, tem no Feskin-Schroeder, qualquer livro de TQC vocês vão encontrar referência a essa equação. Essa equação simplesmente foi onde se definiu a famosa função beta, né? Essa função beta foi a chave da descoberta da liberdade assintótica, porque até então, até 73, só se entendia essa função beta como sendo positiva. Aí, a grande descoberta dos três lá, do Gross, do Lipschitz e do Poisson, foi verificar que nas teorias de Gary-Mills, com invariância de calibre, a beta é negativa, né? Foi uma coisa que revolucionou a física, já receberam o prêmio Nobel mais tarde por causa disso. Mas isso tudo veio dessa simples equaçãozinha diferencial aí. Aquele G ali é exatamente a constante disso, acoplamento, né? De uma teoria de campos, né? Aí vem outras definições. Uma definição que ele já faz nesse artigo, também é fundamental, a gente usa muito em termos, inclusive, de visualização, né, dos fluxos constantes de acoplamento, é a da superfície crítica, que ele chamou de superfície crítica do ultravioleta, né? Essa superfície crítica do ultravioleta é onde reside esse ponto fluxo. Então, a busca se dá, em primeiro lugar, encontrar essa superfície crítica, em segundo lugar, dentro dessa superfície, o ponto fixo, o ponto não trivial fixo. E na nomenclatura, por questão de propriedades analíticas, né, o ponto fixo trivial ser o ponto fixo gaussiano, ou seja, as equações a expressão da ação gaussiana, né? O ponto fixo do ultravioleta é a não gaussiana. Então se usa, né, essencialmente, chamar o trivial de Gaussian Fixed Point e o não trivial de non-Gaussian Fixed Point. Esse é o trivial, esse é o não trivial. Então é a busca do não trivial, né, que interessa numa teoria quântica de gravitação, né? Se espera que a natureza haja de acordo com isso, com essa geometria, com essa evolução das equações de Gelman-Low. Nesse mesmo artigo, ele já afirma que a segurança sintótica já implica, né, a existência de uma escala de energia fundamental que será necessariamente da ordem de grandeza da massa de Planck. Ou seja, essa história de escala de Planck, ela não é um chute, não é uma coisa assim, então deve ser aquilo. Quando juntou aquelas constantes G, H barra e C, que a gente vai usar. Não, tem justificativas analíticas, né? Se mostra que, se você segue o critério de segurança sintótica, essa escala de energia fundamental é da ordem exatamente, ou aproximadamente, da massa de Planck, o volume proporcional à massa de Planck, mas que é uma razoável energia, né? 10 a 19 GeV, se dá 10 a 28 eletrovolts. Então, eis aí a imagem da famosa. Deixa eu apagar aqui. Já dá aqui. Vocês não vão anotar nada mesmo, então a gente não significa com a assim. Essa aí já é uma visualização dessa famosa superfície crítica do ultravioleta, né? Aqui vocês veem as setinhas
descrevem trajetórias nesse espaço da teoria. Esse espaço da teoria não se limita à superfície. A superfície ela mora nesse espaço, mas eles são espaços de infinitas dimensões. Por que de infinitas dimensões? Porque você parte do princípio que você não sabe que teoria você vai obter. Então você tem que partir do princípio que há infinitas teorias. Então as variações de constante de acoplamento de infinitas teorias são infinitas variações, são infinitas constantes de acoplamento. Então é um espaço multidimensional de dimensão infinita. Dentro dele reside essa, seria mais rigoroso matematicamente, a gente chamar dessa hipersuperfície crítica ultravioleta. Né? Mas aqui é só para dar uma ideia do que seria esse ponto fixo ultravioleta. Né? Onde essas trajetórias cheias aqui embaixo se encontram. Aqui embaixo tem uma lá em cima também. Né? Uma azul, uma roxinha, uma alaranjada. Elas residem sobre a hipersuperfície e se encontram no ponto ultravioleta. Então, se você encontrar uma simulação, digamos assim, computacional ou em algum resultado analítico até, essas curvas assim, essas três curvas se encontrando no mesmo ponto, você vai ficar bastante encalacrado. Isso aí vai te indicar que há três teorias diferentes com o mesmo. As curvas são a evolução dos estados da teoria. As coisas são as evoluções das constantes de acoplamento. Esquece estado, ele está falando de estado. Estamos falando só em acoplamento. Né? Então, mas isso aqui é só um exemplo visual, é só para a gente imaginar que seria um resultado final. Né? E essa outra curva aqui solta, ela pertence ao espaço da teoria, mas ela não está sobre a superfície crítica, sobre a hipersuperfície crítica. Então, certamente, ela não representa uma teoria fisicamente válida. Né? Ela não tem representante na natureza. Então, você pode descartar. Outra coisa interessante é que se uma teoria que você descobre tem um conflito, você não pode mais chamá-la de efetiva. Ela, forçosamente, ela é uma teoria conforme. Basta ser conforme simplesmente porque você não está mais dependendo de escala. Você já sabe que existe um ponto fixo ali, então você só pode fazer transformações que conservem esse ponto fixo. Transformações conformes. Né? Aqui é uma visão mais abstrata ainda daquela mesma coisa, né? Sem a intersuperfície, né? Onde você vê um campo vetorial ali que é exatamente formado por aquelas setinhas que a gente viu antes, né? Só que aqui eu dou um nome a ele, eu chamo de beta, porque são vetores inteiramente análogos à função beta que aparece na equação de Galileu. E aqui você vê cada ponto desse espaço, né, é um ponto que corresponde a uma certa ação. Essa ação genérica está representada aqui por A. O gama de K é uma ação de uma determinada teoria, esse aqui, né, no meio, que transita entre a ação nula, ou seja, a ação do ultravermelho, do ultravioleta, né, a ação onde você não está com normalização nenhuma, e uma ação efetiva, né, onde você chega à teoria de campos efetiva, visual. Então, a questão é você descobrir esse gama de campos. Né?
Porque, na maioria das vezes, é muito mais difícil você descobrir diretamente esse gama. Essa ação efetiva aí, você descobrir diretamente é quase impossível. Você poderá fazer uma série de ensaios e erros. Mas você, encontrando a ação escalonada, quer dizer, a ação fluente, né? Eu traduzo running, o fluente, né? Corrente, acho que introduz uma precisão aí desnecessária na linguagem. E é o fluxo, na verdade, que a gente está querendo encontrar. Então, essa grama de K é uma ação fluente que vai de uma ação nula, né? Uma ação onde a escala de energia vai infinito, ultravioleta. O K é a escala de energia. Né? E quando essa escala de energia vai a zero, ela é exatamente a ação das teorias renormalizadas, efetivas. Deixa eu criar um negócio aqui. Pilhou as pilhas? Não é um problema de pilha, não, é mal contado. É pior do que a opção. Bom. Você entendeu, então? Você tem uma família de lagrangianos, organizada por um fator comum. Cada ponto aqui vai ter uma lagrangiana. Exatamente. Aí você vai ter uma lagrangiana definido por acoplamento, né? Escala de energia. Então, digamos, você tem N quantos acoplamentos, eu vou ter para cada vetor uma lagrangiana. Aí você está falando que se você enxerga isso como para filhos, vai ter uma equação, aquela equação dada, porque isso agora vai definir a dinâmica desses funções de acoplamentos. E aí, esse espaço aí, os espaços de funções de acoplamentos, você está procurando essa dinâmica. Vai tentar. Aí, uma vez que você consegue uma trajetória das funções de acoplamento, você tem que cada K. Você vai para um ponto fixo, não gaussiano. Você é interessado Esse é o segundo passo. numa teoria que independa de escala. Mas deixa eu entender um negócio. Esse parâmetro mu que você botou na outra página, é o K aí em questão? O K. O Weinberg ele chama de Mi, aí acho que fez o Hammer, ele chama de K, mas é alguma coisa com escala de energia. Então o K é zero, a escala de energia é muito baixa. Infravermelho, quando é infinito, ultravioleta. Tá? Por quê? Porque eu preciso de uma teoria que circule exatamente entre esses extremos. O que acontece na QCD? Na QCD, eu tenho uma ação efetiva nula aqui, renormalizada. Ou melhor, aqui, quando a constante vai a zero. Ou seja, não há interação entre os partes. São partículas livres. Então a escala K é nula. Energia é zero. São livres ali dentro. E eu não consigo encontrar a ação nula mesmo renormalizada. O ultravioleta diverge. E diverge, a função beta ela vai a menos infinito. É mais feia ainda a coisa. Aquela equação lá bom, a gente deve dar o curso inteiro, né? É o que eu falei, ela está na minha postura de normalização. Então ela aparece lá. Se eu for deduzir aqui, a gente não chega a mais nada. Muito bem. Então, muito bem. Há dois exemplos, né, de aplicação da segurança sintótica. Isso aí, na verdade, reflete o conceito do Weinberg. Né? Há dois pontos fixos. Aqui é o trivial e aqui é o não trivial. Esse é o ultravioleta e esse é o infravermelho. Mas nem todas as... Esse D não tem dois pontos fixos, só tem o infravermelho, não tem o ultravioleta. Mas há duas, pelo menos, trajetórias, ou seja, teorias aí nesse espaço, que possuem dois
pontos fixos, ou seja, são renormalizáveis em ambos os pontos, em altas energias e baixas energias. São o famoso modelo de sigma não linear, qual também eu vou apresentar aqui, qualquer livro de PFT, por exemplo, e uma versão específica lá do modelo da OCDE, que é um modelo para as interações fortes, né? Mas é um modelo, digamos assim, toy model, né? Não é um modelo real. Assim que também o modelo sigma é um toy model. Mas só para exemplificar que é possível se fazer uma teoria quântica de campos com todos os seus aparatos, né? Seus instrumentais, as suas analicidades, onde você consegue descobrir no espaço de cada uma delas os pontos fixos. Então, não é uma coisa irrealizável, né? Dá um consolo, né? Aí são explicações a respeito daquele, né? Daquele gráfico, também não vou entrar muito em detalhes, que são tecnicalidades aí. Aí é mais uma versão da superfície, ou hipersuperfície crística, que também é chamada de variável instável, né? Que ela é uma das hipersuperfícies que existe no espaço da teoria, né? Ela não tem uma atratividade nas trajetórias, né? Só se houver um certo ponto fixo, né? Ele, de uma certa forma, ele atrai trajetórias que estejam externas à hipersuperfície crítica, né? Mas não necessariamente vão convergir a ele. Né? São visualizações bastante simplificadas, bastante esquemáticas, mas completamente fundamentadas nas equações diferenciais do grupo de normalização que estão mostradas aqui. Entendeu? Aí é como você define aquele campo vetorial a partir de uma matriz de Jacobi, né, que não é a matriz jacobiana, outra matriz. E como seria, né, você encontrar um ponto fixo naquele limite do carro indo ao infinito. Aí se descobre também expoentes críticos, quer dizer, há muita relação, já que vocês estão usando o grupo de renormalização que foi uma técnica de descoberta, o estudo das transições de fase e teorias de fenômenos críticos, né? Você vai ter também, claro, que é uma variedade de variáveis que surgem, né? Como os pontos críticos, a universalidade, etc. Há muita convergência entre a técnica usada no grupo de renormalização de teoria de fases críticas quanto na aplicação da segurança sintótica, né? Tanto é que ela se inspirou nela. Agora vamos em frente mais um pouco, né? Exemplificando que isso aí foi uma visão muito abstrata, muito rápida, né? Eu acho melhor não aprofundar muito, mas se quiserem se aprofundar, é só vocês lerem aí e se referenciarem às fontes que estão disponíveis na internet lá. Mas então vamos voltar a física um pouquinho e mostrar exemplos, né, de como seria esses fluxos de grupo de renormalização de constantes que a gente, em teoria, pelo menos, a gente conhece bem. A alfa, né, daqui é D, e a constante de Newton. Bom, eis a lei de Newton, né? E a lei de Coulomb. É interessante ver que a expressão dela, formalmente, é a mesma, né? Ou seja, a lei de distância é inversa, M sobre E. E as intensidades de acoplamento são, em princípio, duas constantes universais. Mas a gente já viu, especialmente depois da descoberta da dependência sintótica,
você não pode chamar a priori uma constante de acoplamento, que mede a intensidade de uma interação, de uma constante. Né? Constante de interação forte, ela varia em escala, ela varia de acordo com a escala de energia que você está investigando. Então, em princípio, você tem que desconfiar de qualquer outra constante que surja, né, com a mesma finalidade de medir a intensidade de uma interação. Então, você, a priori, você diz, então, que o alfa, a gente já pode dizer que ela não é uma constante, é uma grandeza física, evidentemente, proporcional ao quadrado da carga do elétron, né? Mas ela varia de acordo com as escalas de energia, então ela é fluente. Né? E uma coisa evidente, né, que mostra bastante isso, é que quando você mede a carga do elétron, por exemplo, na experiência mímica, né, no laboratório, que é o negócio que a gente faz na graduação, aquela bombinha de glicerina, campo elétrico, para equilibrar a gotícula, né, você encontra um certo valor para a carga elétrica, que é o valor que está no raio que está nos livros textos, né, geral. 1,6 vezes 10⁻⁴ coulomb. Muito bem, mas quando você faz uma experiência de alta energia, né, em que você faz o elétron interagir com uma partícula subnuclear, ou outro elétron, ou um positron, ou um muon, né, você descobre que, porque a escala espacial onde essa interação se dá é muito menor, a carga do elétron aparece muito maior. Isso se reflete na própria constante alfa. Né? A constante alfa, ela varia de acordo com a energia, a escala de energia da experiência que você está usando para medir. Né? O alfa, por exemplo, da carga de elétron na experiência de Newton é 1/137 aproximadamente. Mas quando você faz uma experiência de altas energias para medir o alfa, você encontra 1/128. Ou seja, ela cresce. Se ela cresce, é porque o quadrado da carga elétrica é maior. Se o quadrado é maior, a carga elétrica é maior. Isso se deve àquele fenômeno da polarização do vácuo, né? A explicação intuitiva hoje, né? Porque na época que surgiu essa especulação, na verdade era uma especulação em 1947, por aí, o próprio Feynman não acreditava nisso. O Schwinger achava que existia, que o vácuo não era uma coisa vazia, né, que havia direção e comunicação de partículas constantemente, que fazia que em volta do elétron se agrupassem pósitrons virtuais, invisíveis no laboratório, porque a vida útil, a vida média deles era muito curta, quando dá muitíssima energia, quando eles eram off-shelf. Sendo off-shelf, você não consegue ver, você não consegue. Mas os efeitos da existência deles eram exatamente esses, de diminuir a carga efetiva do elétron a uma distância muito grande. Quando você se aproximava, você furava essa nuvem de pósitrons virtuais em torno do elétron e você via uma carga maior do elétron. E aí as camadas externas, a famosa lei de Gauss, né, sempre nos ensinou isso, não tem interferência, né? Então você vai ver uma carga maior. E esse fenômeno é testável experimentalmente, não é mais uma especulação. Né? Isso foi inteiramente verificado. O potencial, eu vou só citar aqui, embora não haja muito efeito dele no curso, mas que o efeito de Welling, né, o potencial de Welling, foi o potencial
quântico, né? Que o Hélio, o aluno físico, propôs, teria a função de corrigir, né, o potencial colombiano clássico, né? E que já dá uma ideia de que a carga realmente varia. Né? Seria alguma coisa assim desse tipo. Né? Ou seja, ele não seria só proporcional ao inverso da distância. Também aparece um fator aqui, né? Na verdade uma série, né? Que entra até um logaritmo. Né? Então, mesmo antes de ser, digamos assim, estabelecido, né? Se desenvolver formalmente um grupo de renormalização, o potencial de Weyl já mostrava que a carga do planeta não podia ser sempre uma constante. No nível quântico, ao menos, ela mostraria uma variação de escala, né? De acordo com a proximidade ser maior ou menor da carga de teste, isso pode dizer maiores ou menores energias. Né? Bom, fazendo essa analogia agora, já que as expressões, né, clássicas, né, de Coulomb e de Newton são formalmente idênticas, né? Então, porque, já que o alfa, né, é variável, ele aparece lá, porque o G também não pode variar de uma forma semelhante. É claro que não vai ser de acordo com as mesmas equações, né? Porque as equações de Maxwell resolvem explicitamente as interações eletromagnéticas. Caiu um pouco. Fica muito forte. Uma interação forte. Vamos falar, gente. Não sei. Vamos sair das páginas iniciais e voltar para aqui. Bom. Tomando aqui a história, então vamos ver se a gente, aplicando esse mesmo raciocínio de influência, né, a constante de Newton, a gente chega a algum resultado interessante. Só que, evidentemente, a gente já conhece, né, a forma mais exata, né, da lei da gravitação, que é a equação de Einstein, né, a equação de campo de Einstein, que contém a constante de Newton. Né? Inclusive, ela reproduz leis de Newton no limite adequado, né? Ou seja, sem curvatura espacial, né? A métrica plana, etc, etc. Ou seja, a constante G ela faz parte também da equação de campo, das equações de campo de Einstein. Na verdade, são várias equações. Né? Bom, a questão é aquela que eu falei. Na eletrodinâmica, você possui o instrumental das equações de Maxwell, que permitiu ao Hélio chegar a uma formulação quântica aproximada, né? Correção quântica, potencial longo, mas aqui você não tem uma teoria de campos consistente e fundamental. Então você tem que usar a esperteza. A esperteza em física é chamada de heurística. Né? Então a heurística mostra o seguinte: bom,
Como é que eu faço então? A atração é sempre atrativa. Né? Como é que isso vai ser refletido no voto quântico? Né? Também não tem muita, né, coisa para fazer nesse sentido. Né? Se só existe atração, você não tem blindagem de interação. A blindagem existe no elemento magnetismo, que as cargas de sinal contrário ligam umas às outras. Mas aqui não tem isso. Então, você precisa de uma ação efetiva para usar o quê? O grupo de renormalização. Encontrar o fluxo, né? O fluxo dessa